Olá, meus amigos, continuando a nossa série de 10 dicas aqui do canal. Se você não está sabendo, participe, é só se inscrever aqui, você vai achar 10 dicas para tratar hemorroidas, fissuras, retocolite ulcerativa, entre outros problemas. É só clicar aqui para se inscrever. Então vamos lá, 10 dicas para tratar coceira anal. Bem, a coceira anal é um problema que incomoda muita gente e é um problema muito incômodo no sentido de que a pessoa fica sem jeito, muitas vezes precisa se coçar em ambientes públicos, então causa muito constrangimento, além de muito desconforto. Então vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer. Então vamos lá, dica número 1. Por incrível que pareça, a dica número 1 é não coçar. Eu sei que inicialmente isso pode parecer impossível porque a região coça e às vezes coça muito. Essa região é uma região muito sensível, então quando tem uma coceira, essa coceira pode ser muito exagerada e a pessoa não conseguir se conter. Muitas vezes a pessoa vai se coçar durante o dia, pode se coçar com a roupa íntima, com o papel higiênico e muitas vezes vai se coçar durante a noite. Isso pode ser um problema no sentido de que a pessoa muitas vezes ela está dormindo e ela não percebe que ela está coçando. Então ela vai coçar muito a região até ferir. E isso leva a alguns problemas. Então vamos lá, quando a pessoa coça a região, a primeira coisa que ela está fazendo é causar microescoriações, ou seja, ela está escoriando aquela pele, causando um problema, que vai ser uma porta de entrada para infecções locais. Além disso, quando a pessoa coça, ela libera a histamina. Histamina é um mediador de coceira. Então, nas alergias, por exemplo, a histamina ela vai atuar liberando outros produtos e isso vai causar coceira. A coceira ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo para que a gente sinta aquele desejo quase que incontrolável de passar a mão naquela região e tirar o que está irritando a região. Então, o nosso organismo interpreta essas microescoriações como uma irritação local que precisa ser coçada e isso vai dar aquele desejo. Então, a gente precisa acabar com isso. Então, cortar não pode coçar a região. Mas como que a gente vai chegar nisso? Bem, para a gente chegar nisso, a gente precisa fazer os outros passos. E é aí que entra a dica número 2, manter a região limpa e seca. Isso porque resíduos de fezes, umidade, qualquer coisa que fica naquela pele ali, vai causar irritação local. Então, as assaduras, que é quando fica aquele resíduo de fezes ali na região e vai causando irritação, é uma das principais causas de coceira. Outra causa é a umidade. A umidade, como todo mundo já sabe, né, quando a gente fica muito tempo, por exemplo, numa piscina, a nossa pele vai absorvendo aquela água e ela vai ficando aquele aspecto esbranquiçado. Aquilo ali significa que as camadas de queratina da pele estão hidratadas e isso vai causando com o tempo algum grau de irritação. Quem já ficou com o tênis molhado durante muito tempo sabe que aquilo com o tempo vai dando coceira e, além de tudo, cria um ambiente propício à propagação de fungos, que é outra causa de coceira. Então, o próximo passo, o passo número 2, é manter a região limpa e seca. Quando for ao banheiro, a pessoa deve lavar e depois usar o papel higiênico só para secar. Nunca friccionar a região para não dar aquelas microescoriações, mas também manter a região bem limpinha para que não cause essa irritação. E é aí que entra a dica número 3, não usar o papel higiênico para se limpar. O papel higiênico é uma invenção da nossa sociedade que deve ser usado exclusivamente para secar a região do ânus. Então, como que deve ser feita a limpeza adequada da região do ânus? Depois que a pessoa foi ao banheiro, evacuou, ela deve lavar aquela região. Ela pode usar a duchinha, pode usar o bidê, pode inclusive tomar um banho, mas depois ela precisa secar bem aquela região. E é aí que entra o papel higiênico. O papel higiênico deve ser exclusivamente para secar. Ele é muito absortivo, então se a pessoa encosta ele vai absorver aquela água, pronto, está limpo, está seco e é isso que é importante. O nosso passo número 4 tem a ver com aquela questão da limpeza e da higiene também. Usar roupa íntima adequada. Então, as mulheres em geral têm o hábito de usar uma roupa mais justa, isso vai causar microescoriações na região também. Além disso, tanto homens quanto mulheres podem usar tecidos sintéticos, e isso impede que a transpiração da região evapore, então vai mantendo uma umidade naquela região. Além disso, as mulheres muitas vezes vão usar aqueles absorventes íntimos e protetores diários, que podem também impedir a evaporação da umidade naquela região. Como a gente já viu, a umidade pode causar coceira, então é importante usar tanto a calcinha
quanto a cueca de um tecido adequado, de preferência um tecido de algodão. No dia a dia, quem tem que ficar de calça, usa calça nesse período, mas nos horários livres usar de preferência shorts e bermudas. Ainda nessa questão da umidade, uma opção é usar algum pó ali na região que absorva essa umidade. Eu já dei uma dica em outro vídeo falando da questão da maisena, porque a maisena ela puxa esse líquido, então ele vai manter a região seca. Eu não recomendo usar o talco porque ele pode ser irritativo e existem também algumas outras opções no mercado que a gente pode usar para isso. A nossa próxima dica já é evitar o excesso de higiene. Então, algumas pessoas vão pecar para menos, digamos assim, vão deixar algum resíduo, usar o papel higiênico e não limpar adequadamente, e outras pessoas vão tentar limpar demais. Isso também gera um problema. Na verdade, são vários problemas. Primeiro, a fricção da região. Toda vez que a pessoa vai limpar, ela está friccionando aquela região, pode causar microescoriações. Além disso, ela remove a oleosidade natural da pele e remove também as bactérias boas da região. Então a pessoa acha que está causando uma limpeza da região, um cuidado adequado e com isso ela está removendo o que deveria ficar na região. Além disso, alguns sabonetes não são apropriados para essa região. Então, quando a pessoa está com uma irritação local, uma dermatite, uma coceira na região, eu recomendo que use sabonetes específicos para a região do ânus. Existem algumas opções no mercado, não vou falar nomes aqui, mas é só procurar que vocês vão encontrar, que vão ter um pH adequado que vai ser mais apropriado para aquela região. Então pode usar, eu não recomendo que use sempre, mas use nessas situações. Próxima dica, controle o ritmo intestinal. Isso por dois motivos. Quem tem o intestino muito solto vai muitas vezes ao banheiro e aquela região vai passar fezes com frequência, vai machucando e vai irritando, além de que a pessoa tem que limpar muitas vezes. E quem tem o oposto, que é o intestino mais preso, quando ela vai ao banheiro, aquela região pode ferir pela passagem de fezes duras e calibrosas, causando então fissuras anais, traumas na região, escoriações que podem levar à coceira. Então, controle o ritmo intestinal principalmente usando uma alimentação adequada e fazendo atividade física. Próxima dica, não se automedicar. E aqui entram dois aspectos, tanto medicações por via oral, quanto medicações locais. A pessoa muitas vezes vai se automedicar tratando infecções simples, resfriados com antibióticos que muitas vezes não precisaria usar e isso altera a flora bacteriana. Esse é apenas um exemplo. Também existem outras medicações que podem acidificar as fezes, causar irritação local. Outra questão, muitas vezes as pessoas vão usar os corticoides. Corticoide, em geral, ele ajuda para tudo que está incomodando. Ele melhora a dor articular, ele melhora bem-estar, só que há um custo muito alto. Os corticoides sistêmicos, eles alteram a glicose, alteram os íons, alteram a resposta à inflamação e à infecção. Então a pessoa não deve usar isso de forma indiscriminada. Corticoide a gente só usa com receita médica e por períodos curtos. Além disso, as medicações de uso local. Eu já fiz um vídeo falando dos perigos das pomadas anais, não deixa de ver, vou colocar o link aqui. O que acontece? O uso de pomadas na região pode causar distúrbios de flora, predispondo a infecções de fungos, de bactérias e até as viroses. E além disso, as pomadas com corticoide elas têm consequências locais. Elas atrapalham a cicatrização, deixam a pele mais fina. E a pele mais fina, o que você acha que acontece? Ela fica mais sujeita a trauma e escoriações. Então a pessoa acha que está ajudando. Toda vez que ela passa o corticoide, realmente melhora a coceira, só que ela está piorando o problema dela a longo prazo e aquilo nunca vai se resolver. E além disso, também predispõe a infecções locais. Então não deve usar de forma automedicada, sempre usar com prescrição médica e por períodos curtos. Pomadas na região do ânus são para períodos curtos, eu já falei isso antes também. Próxima dica, evitar alguns grupos de alimentos. Isso porque alguns grupos de alimentos causam irritações na região do ânus. Então entram aí alguns tipos de condimentos. Então, pimenta, por exemplo, vai causar irritação local. Além disso, a bebida alcoólica pode causar também. E tem um outro tipo de efeito que esses alimentos podem ter, que é o relaxamento transitório do esfíncter anal. Então, alguns tipos de alimento, então chocolate, café, refrigerante, podem causar relaxamentos transitórios do músculo do ânus. E esse músculo relaxa um pouquinho, é o suficiente para que saia um pouco de secreção ali na região, saia um pouquinho de fezes e mantenha aquela região
úmida e com resíduos, causando então aquele quadro que eu falei de assadura, de irritação da pele, que vai levar a mais coceira. Então a pessoa deve evitar esses grupos. Então vamos lembrar quais são? Refrigerante, café, bebidas alcoólicas, chocolate, derivados de leite, alimentos cítricos, pimentas e outros condimentos. Dica número 9. Trate problemas da região do ânus. Então, alguns problemas da região anal podem causar coceira ou piorar um quadro de coceira. Entre eles, como eu já citei, a fissura anal, que é causada inicialmente por um trauma na região, mas esse trauma repetido vai causar um quadro crônico. Então, uma fissura que não cicatriza, uma fissura anal crônica. Tem que ser tratada, senão a coceira não vai melhorar. Além disso, as fístulas anais produzem secreção, a região fica úmida, fica irritada e com isso mantém esse quadro também. E as hemorroidas, especialmente as hemorroidas internas que saem, ou seja, grau 2, grau 3 e grau 4, elas vão produzir uma secreção tipo muco, que mantém aquela região úmida. Então, com isso, vai dando dermatite e aquele quadro não melhora e precisa ser tratado. A gente precisa tratar o quadro de base. Existem também quadros que não são diretamente associados a doenças do ânus em si, por exemplo, a psoríase pode causar um quadro de irritação ali, problemas próximos da região do ânus, então cisto pilonidal pode aumentar a umidade naquela região ali também. Então todos esses problemas têm que ser tratados. E para finalizar, as infecções da região do ânus. Então a região do ânus está suscetível a vários tipos de infecção, sejam elas infecções por vírus, como eu já falei, a gente pode ter herpes na região do ânus, HPV, entre outras infecções virais. Existem também as infecções bacterianas, podem ocorrer naquela região ali, principalmente algumas DSTs. Então nós temos aí a sífilis, a gonorreia, podem acontecer, acometendo aquela região. E também tem as infecções fúngicas, então aquelas candidíases podem ocorrer nessa região e têm que ser tratadas. Então eu passei 10 dicas para a gente resolver coceira no ânus ou prurida anal, que é a mesma coisa. Faça todas essas dicas, então cuide da região, evite o excesso de limpeza, o excesso de resíduos ali, umidade, tudo isso, cuide direitinho. Trate os problemas da região do ânus, se for necessário, consulte um proctologista para ver o que está acontecendo, para tratar adequadamente. Agora, a coceira no ânus, caso ela não resolva com tudo isso, aí a gente tem que ver o que está causando. Existem outros problemas que podem causar, inclusive um quadro que chama prurido anal idiopático. A gente cerca de todos os lados e não tem uma melhora. Para esse quadro, existe até um procedimento cirúrgico. É uma situação de exceção, é muito raro chegar nisso, mas pode ser o caso.